Olá, gente querida. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março, e o texto do evangelho de hoje é de João, capítulo 5, versículos 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, ele chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará coisas maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai. O Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, neste pequeno discurso de Jesus, aqui praticamente estão todos os grandes temas teológicos do Evangelho de João. Muitos deles aqui estão presentes. É muito importante partirmos de um elemento fundamental. Qual é a compreensão que Jesus tem da sua própria vida? Qual é a sua autoconsciência? Nós poderíamos chamar de autoconsciência messiânica. Qual é o projeto de vida que Jesus tem para si mesmo? O seu projeto de vida é fazer a vontade do Pai.
Depois da cura, que nós rezamos ontem o texto, a cura daquele enfermo na piscina de Betesda. Vocês recordam que ontem nós tratávamos sobre isso? Aquela cura do enfermo na piscina de Betesda acontece num dia de sábado. E o enfermo carrega a sua cama e os judeus percebem e dizem: olha, não te é permitido carregar a cama no dia de sábado. Terminam descobrindo que foi Jesus quem o curou. Não somente que o curou, mas que o mandou carregar a cruz. É por isso que o problema fundamental do texto do Evangelho de hoje está no final do versículo 18. Eles acusam Jesus não somente de violar o sábado, mas também porque ele chamava Deus de Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então temos dois elementos fundamentais. Jesus cura no sábado e dá a ordem para que aquele homem doente carregue a sua cama no sábado. Teoricamente, para os judeus, Jesus, portanto, viola o sábado. Muitas vezes aqui no canal nós já explicamos o significado profundo do sábado. Na verdade, Jesus vive o sábado na sua plenitude máxima, porque segundo a criação de Gênesis 1, o sábado é o sétimo dia, é o esplendor máximo da criação. Então, onde quer que a vida do Filho de Deus esteja diminuída, Jesus restaura a vida para que a vida chegue ao seu esplendor máximo. Mas eles acusam Jesus de violar o sábado. Não somente acusam Jesus também de chamar Deus de Pai. Ora, na mentalidade bíblica, na mentalidade do Oriente, o filho herda do pai muitas coisas. Herda não somente o DNA, as características físicas, as características do DNA que hoje conhecemos. O filho herda do pai também uma profissão, mas, sobretudo, o filho herda do pai o caráter, a identidade profunda. Ao dizer-se filho de Deus, Jesus está dizendo: eu e o Pai somos um. Eu sou igual ao meu Pai, a Deus Pai. Esse é o grande escândalo para muitos judeus. E aí Jesus começa uma série de exemplos para dizer por que ele, como filho do Pai, filho de Deus, atua, age, opera do mesmo modo do Pai. O primeiro verbo utilizado por Jesus é o verbo fazer. O que está em jogo é a obra de Deus e a obra que Jesus realiza. No versículo 19, Jesus diz: olha, aquilo que eu vejo o Pai fazer, eu também faço. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. Aqui está o princípio fundamental. Se o Pai ama, o Filho também ama. Se o Pai ressuscita e doa a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. E aí Jesus introduz outra temática forte no Evangelho de João, a temática do julgamento. No Evangelho de João, o julgamento consiste numa coisa muito simples. Ora, os judeus dizem que honram a Deus, honram o Pai acima de tudo, que tem por pai Abraão e o pai de Abraão, que é Deus. Ora, quem diz que honra o Pai, que é Deus, honra também o Filho, que foi enviado por esse Pai. Jesus reverte então o argumento. Quem não honra o Filho é mentiroso, também não honra o Pai. Não adianta dizer que ama e que honra o Pai, se você não honra o Filho que foi enviado por esse mesmo Pai. Popularmente as pessoas dizem: quem elogia o Filho
adoça a boca da mãe. Quem elogia o filho, adoça a boca do pai. E é verdade. Se alguém elogia uma criança, um jovem, um adolescente, o pai fica profundamente honrado por causa do elogio feito ao filho. Se alguém diz para uma mocinha, para um rapaz, para uma criança, que menino bom, que menina maravilhosa, como ela é generosa, como ela é bondosa, como ela é inteligente, como ela é bonita, o pai ou a mãe ficam admirados e felizes. Esse é o argumento que Jesus utiliza. Os judeus dizem que amam o pai, mas não somente rejeitam o filho, mas querem inclusive matá-lo. Portanto, quem não honra o filho, também não honra o pai. Jesus então continua dizendo em que consiste o julgamento. O julgamento que ele traz consiste em ouvir a palavra de Deus e crer em Jesus Cristo. A fidelidade à palavra e a fé, a fidelidade à palavra e a fé, a adesão a Deus em Jesus Cristo, aqui está o conteúdo fundamental do julgamento de Cristo no mundo. No Evangelho de João, a incredulidade, isto é, não crer no Filho, não acreditar no Filho de Deus, isso é o pecado por excelência. E é nisso que consiste o julgamento por excelência. É por isso que Jesus introduz a temática da hora. No Evangelho de João, a partir do capítulo 13, começa exatamente a longa sessão da hora. A hora, fundamentalmente, é a hora da cruz e a hora da ressurreição. E a hora de Cristo, a hora que soa, fundamentalmente, é a vitória sobre a morte. O julgamento é feito e aqueles que morreram fazendo o bem, amando, servindo, honrando o Filho, isto é, realizando a obra do Pai, estes vivem em plenitude, ressuscitam para a vida eterna. Aqueles que praticaram obras más, perversas, se afastaram da verdade, se afastaram da luz, caminharam nas trevas e na incredulidade, na injustiça e em todo tipo de mentira, estes renascem para a condenação definitiva. Percebam quantos elementos estão implicados, estão trançados. O Evangelho de João parece uma colcha de retalhos. Os estudiosos chamam isso de uma técnica, a técnica de uma telha enganchada na outra. É como se houvesse aquele mecanismo que engancha uma telha na outra. É assim que João escreve o seu Evangelho. Jesus começa falando da obra do Pai, da obra de Cristo. Jesus fala da doação da vida. Jesus fala da escuta da palavra de Deus. Jesus fala da fé, da vida eterna, do julgamento. Todos estes elementos estão entrançados, implicados mutuamente no Evangelho de João. Fundamentalmente, voltemos ao ponto primário. Quem diz que tem fé em Jesus Cristo, adere também ao Pai. Porque quem honra o Filho, honra o Pai. Quem ama o Filho, ama o Pai e realiza a obra de Deus. Esse é o ponto fundamental do Evangelho de hoje. Amemos Jesus Cristo, sua palavra, com uma fé de adesão profunda à sua pessoa, ao reino, ao seu Evangelho. E vivamos praticando as obras da vida, praticando a obra de Deus, fazendo o bem, amando e servindo, como Deus assim o quer. Dessa maneira, nós nos preparamos bem para a Páscoa de Jesus, realizando, na verdade, o nosso verdadeiro retiro quaresmal. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.